E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no nosso canal. Eu me chamo Juliana. A gente começou um canal que é o Por Dentro da Geografia, e eu e o meu amigo. Fala aí, galerinha, tudo bem? Professor Eduardo na área falando, grande amigo da professora Juliana. E a gente está aqui hoje para falar sobre um tema que gera muita controvérsia. Inclusive agora, Ju, eu vi durante esse período que a gente está vivendo do isolamento social, em alguns noticiários, falando que estão ocorrendo de uma certa maneira, com mais intensidade, movimentos sísmicos no planeta Terra, né? Então, e todo mundo fica assim, nossa, mas o que é movimento sísmico, né? Que coisa mais diferentona é essa? Gente, é simples, terremoto, ocorrências vulcânicas. Então, isso vem acontecendo de uma maneira mais intensa nesses últimos tempos, não ocorrendo com uma certa frequência. E aí, Ju, a gente pensou de falar um pouquinho sobre esse tema, que é tectonismo. O que você acha? Eu acho fantástico. Acho que os alunos sempre têm muito interesse em relação a isso, né? Tanto tectonismo quanto vulcanismo são duas atividades muito interessantes e que falam muito da dinâmica do nosso planeta, da formação dos continentes, né, e montanhas e etc e tal. Então a gente não pode deixar de lado. Não dá para falar de geografia sem falar de tectonismo, de vulcanismo, de deriva continental. Então, esse é o assunto de hoje. Vou começar falando do tectonismo, do que o Eduardo acabou de falar, que são os abalos sísmicos, né? Os terremotos. Nossa, Juliana, por que em alguns lugares isso é tão frequente, tão dinâmico, outros lugares quase não acontecem? Por que há essa diferença tão grande em relação a esse processo? Bom, primeiro vamos entender então o que é o tectonismo. O que é, Dudu, tectonismo? Tectonismo é uma coisa simples. Na verdade, se a gente lembra da estrutura do planeta Terra, né, a estrutura interna do planeta Terra, o planeta Terra é meio arredondadinho, bonitinho lá, ele tem algumas camadas. Então, se a gente lembrar que a gente tem essa camada superficial, que é essa camada que está solidificada, né, é a crosta terrestre. Abaixo da crosta a gente tem o manto e abaixo do manto o núcleo. O que isso tem a ver? Né? A crosta, que é essa camadinha que já está solidificada, né, rígida, é a camada que tem as rochas, o solo, é onde a gente vive. Né? A gente está sobre a crosta terrestre. Só que abaixo da crosta terrestre a gente tem o manto. Ele é uma camada formada basicamente por rochas derretidas, tá certo? Tem dois elementos que estão em maior quantidade, que é o silício e o magnésio. O que acontece? Nesse manto, as temperaturas estão muito elevadas. Por isso que muitas vezes a gente, quando está observando, né, e eu só pela TV, pelo amor de Deus que eu tenho medo, uma erupção vulcânica, a gente vê aquele tanto de fogo saindo e aquele material mais viscoso, que parece ali um mingauzinho quente. Aquilo ali é a lava, é o próprio manto sendo expelido para fora, porque acontece uma série de fatores. A gente vai falar mais sobre o vulcanismo, mas só para a gente entender o que é o tectonismo. Essas temperaturas no interior da Terra muito elevadas, a gente está falando ali de temperaturas por volta de 4.000, né, 5.000 graus. Então, olha a pressão que é lá dentro. Essa temperatura muito alta, né, ela vai fazer com que o manto ele se mova, né? Também é chamado de movimento de convecção. Ju, quando eu estou dando essa aula, sabe o que eu gosto de colocar para os alunos, para eles compararem? Como se a gente pegasse uma panela, né, enchesse uma panela com água e colocasse ela no fogo. À medida com que o fogo vai aquecendo a água, bem lentamente essa água vai emitindo algumas bolinhas de água, né? Vai fazendo as borbulhas de água lá. Quando chega na temperatura máxima de 100 graus Celsius, a água entra em ebulição total, aquela água está toda em movimento. É como se aquilo ali fosse um manto, numa temperatura muito elevada. Só que por cima daquela água, se a gente jogar uma folhazinha de papel, o que a água vai fazer com o papel? Vai fazer com que o papel se mova. Então, é mais ou menos isso que acontece. Altas temperaturas e uma pressão muito grande lá dentro vai fazer com que o manto cause essas movimentações, né? E aí são as movimentações que vão causar uma série de fatores. E também a gente tem que lembrar das falhas entre as placas tectônicas, né? Na verdade,
a formação dos nossos continentes, a maneira como eles estão dispostos hoje e a própria geografia desses continentes, vale lembrar que nem sempre foi assim, né? Esses continentes já tiveram todos juntinhos, né? Que era a Pangeia. Então existe uma teoria, que é a teoria da deriva continental, que afirma que dentro desse processo de bilhões de anos, esses continentes eles foram se reconfigurando, né, se desprendendo, e dentro dessa dinâmica há um afastamento entre esses continentes. E aí, se você olhar a costa do litoral brasileiro, se encaixa bonitinho com a costa do litoral africano, parece que eles formam assim um quebra-cabeça. Exatamente porque dentro dessa teoria da deriva continental, os continentes já estiveram juntos, era um supercontinente denominado Pangeia, e ao longo desses bilhões de anos eles foram se separando. São vários os países que se encontram em regiões de encontro de placas tectônicas. Um bom exemplo aqui na América do Sul é o Chile, né? O Chile está entre duas grandes placas, ele está no encontro de duas placas tectônicas, a placa de Nazca e a placa sul-americana. O que acontece? As duas placas elas fazem um movimento convergente. Se a gente para perceber que nessa região, né, do litoral oeste do continente americano, a gente tem uma cadeia de montanhas, uma cordilheira de montanhas muito alta, você percebe que essas placas, ao se encontrarem, uma passa por baixo da outra, fazendo com que a de cima suba, né, se erga, vamos dizer assim, criando a cordilheira, no caso aqui da América do Sul, a Cordilheira dos Andes. E o Chile é um país que sofre muitos tremores, né, vários abalos. Diga-se de passagem, o maior tremor já registrado até hoje, em uma escala de 0 a 10, né, onde 0 é tremor nenhum e 10 é um tremor máximo, o maior tremor já registrado foi no Chile no ano de 1960. Né? Nessa escala, esse tremor atingiu um valor de 9,5. Essa escala é chamada de escala Richter. Então, o Chile passou por esse terremoto, né? Foi um terremoto que trouxe consequências não somente para o território chileno, mas para todo o continente latino-americano, no continente americano de uma maneira geral, e causou, Ju, um tremor, inclusive, na água. Né? Então, quando acontece um tremor desse sob o assoalho oceânico, ou quando acontece muito na costa de um continente muito próximo, né, ao mar, pode ser que ocorra um tremor nessa água e a água vai gerar uma onda gigante. E aí vem aquela dúvida. Tsunami é a mesma coisa que terremoto, que maremoto? Não, galerinha, né? Tsunami é a consequência de um tremor, né, que acontece nas profundezas, seja do oceano ou seja do continente mais próximo ali do oceano. Então, o tsunami que causou ali que ocorreu com o tremor de terras no Chile no ano de 1960 chegou a atingir o Japão, a costa chinesa, vários países ali que são insulares, né, que são ilhas na Ásia. Então, a gente pode falar um pouco que todo aluno gosta, inclusive tem uns que até pedem: professora, posso fazer aquela experiência do vulcão? Aquela, meu amigo, que faz de argila, que faz uma sujeira na nossa sala de aula, que a gente deixa, porque a gente é desse que gosta da experiência, a gente deixa. Traz, meu filho, seu vulcão, coloca para entrar em erupção, aquela coisa toda, né? Mas, casos à parte dessa história, as atividades vulcânicas, alunos sempre perguntam pra gente: professora, tem vulcão no Brasil? Tem terremoto no Brasil? Por que tem vulcão em outros países, terremoto em outros países e não tem no Brasil? Parece até que eles queriam, menino, ver um vulcão aqui entrando. Não bastasse os problemas que a gente já tem, senhor. Eles querem vulcão, eles querem terremoto, eles querem que caia neve, não é não? Bonito, assim, visualmente falando, são fenômenos lindos. A gente vê uma erupção vulcânica pela TV ali, naqueles canais, né, de documentários, é uma coisa. Agora tá ali próximo a ele, gente, temperatura de uma erupção vulcânica entre 600 e 1.000 graus Celsius. E aí?
Quem quer uma coisa dessa perto de casa? Ah, não, vou colocar aqui no fundo de casa, quero um vulcãozinho aqui para me aquecer no inverno. Eu não quero isso, não, tá maluco. Mas vale também dizer que é uma atividade muito interessante, porque tem muito aluno que me pergunta assim: nossa, Juliana, mas tem alguns lugares no mundo, né, que as pessoas vivem quase no sopé do vulcão, ficam ali. Por que que não se distancia? Por que que as pessoas ficam ali? Aí eu sempre falo para eles: olha só, pessoal, a gente tem que lembrar que os solos de origem vulcânico, né, de rochas magmáticas, são os solos mais férteis do planeta, né? Então, na verdade, esse grupo de pessoas que se alojam, que se instalam muito próximo das atividades de um vulcão, que pode estar adormecido, né, sem essa atividade vulcânica, ou ainda correndo risco de tempos em tempos de entrar em erupção, é porque eles sabem da fertilidade do solo. Então é um solo que não precisa corrigido, não precisa de fertilizar, nada. É um solo que você pode plantar o que você quiser, que claro, dependendo do clima e de outras condições, ele vai prosperar. Para a gente reforçar tudo isso, o vulcanismo ele é uma atividade que é como se fosse dentro numa panela de pressão. A gente tem ali aquela válvula, né, que deixa um pouco a pressão sair. Então, o vulcão é mais ou menos esse lugar onde um pouco dessa pressão vai sair, em forma da lava, né, no caso. Então, a gente tem primeiro a explosão ali daquela região, onde vai sair um pouco de gases, né, com dióxido de carbono, óxido de enxofre, vários gases que são desenvolvidos a partir dessas rochas que estão ali, né, em ebulição, vamos dizer assim. E aí, logo depois, a gente vai começar a perceber o extravasamento da lava, né, que é o manto, né, na verdade, saindo ali. E aí, à medida com que esse vulcão... Porque imagina comigo, Ju, o vulcão ele sempre teve aquele tamanho? Ah, não, vamos lá, lá no Havaí, o Kilauea, na Europa ali a gente tem o Etna, tem o Vesúvio. Será que aqueles vulcões sempre tiveram aquela estrutura gigantesca? O que você acha? Começa muito singelo, muito pequeno ali no chão. Um afloramento do magma vai fazendo com que ele cresça. Então, aquele magma aflora, resfria, solidifica, vira ali uma primeira camadinha. Então, todo aquele edifício vulcânico, né, aquela composição que ele tem, na verdade, é uma sequência de anos de erupção, né? À medida com que o tempo, que esse vulcão vai entrando em erupção com o tempo, resfriando e solidificando essa lava, vão criando as camadas, formando essa altitude que vários vulcões têm, que inclusive se tornam montanhas, né? Então, várias são as montanhas do mundo que foram desenvolvidas. Maravilha! Então você corre lá, curte o nosso vídeo, se inscreva lá no nosso canal Por Dentro da Geografia, assista aos outros vídeos com outros temas, com outras aulas que a gente já publicou lá, tá? Compartilhe com seus amigos, porque a gente tem uma meta para alcançar de inscritos, e aí a gente já tá, inclusive, combinando algumas coisas pra gente poder cumprir com o nosso combinado da nossa meta. A gente quer chegar a 700 inscritos, a gente já passou dos 500 e pouco, a gente conta com a ajuda de vocês. Não é isso, Eduardo? Compartilha bastante esse vídeo, galerinha. Todos os outros vídeos também, para a gente chegar nesses 700 inscritos, que eu estou pensando em fazer coisas com o meu cabelinho. Vamos ver lá, tá bom? Galerinha, muito obrigado. Segue a gente.